Bom dia a todos. Eu sou Paulo Vitor, vice-presidente do IDTC, Instituto de Direito Tributário Contemporâneo, e estamos em mais uma sexta, né, para falar de direito tributário, reforma tributária. E como você já sabe, a gente está com a série IDTC Simplifica, tentando esmiuçar aí todos os desafios do direito tributário a partir do ano que vem com a reforma, com a implementação da reforma, que vem já sendo debatido no Brasil, pelo menos nos últimos 5 anos já. E temos aqui uma missão de trazer a você, ao público que tem interesse na matéria, que precisa entender o direito tributário, né, que sofre o seu impacto do direito tributário no dia a dia, tentar explicar de uma forma sempre didática, tranquila, simplificada. Não são temas fáceis, são temas complexos, mas que a gente tenta aí sempre passar um assunto bem mastigado para você poder empreender, né, aplicar no seu dia a dia o direito tributário. E hoje, nessa série, temos um convidado super especial, um amigo meu pessoal, uma pessoa super do bem, que atua na área tributária há muitos anos, teve conjuntamente com a gente a ideia de lá atrás criar o GERT, Grupo de Estudos da Reforma Tributária, e hoje já é uma referência. Por favor, Vossa Senhoria, doutor Rubens Lopes. Um prazer, Rubens, estar aqui com você. Seja muito bem-vindo ao IDTC Simplifica. Um prazer fazer essa parceria, GERT, IDTC, e com certeza, pela próxima hora aí, bateremos um excelente papo sobre split payment. Rubens, que desde quando surgiu a reforma, mergulhou de cabeça nesse tema, é uma pessoa que está super por dentro de tudo referente a split payment, tem o seu canal no YouTube, Guest, tem o seu grupo de estudos, palestra, curso sobre o tema. Então, hoje, com certeza, será uma aula sobre split payment, que, como todo mundo pelo menos já ouviu falar, será a forma, né, de pagamento de impostos, de adimplemento de obrigações tributárias a partir da implementação da reforma tributária. Rubens, seja bem-vindo ao IDTC Simplifica. Muito bom dia. Um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, Paulo. Putz, que satisfação estar aqui com vocês. O projeto do IDTC eu tenho acompanhado desde o início também. Um baita do projeto, e eu acho que tem muita sinergia com o que a gente faz no GERT, né? Que é levar a educação em relação à reforma tributária da forma mais simples possível, né? Isso é uma missão do GERT, porque não é fácil o que a gente vai ter que enfrentar. Mudou muita coisa, e para mudar a mentalidade do brasileiro em relação a tudo isso exige muito esforço, né? Lógico, é um assunto delicado, complexo. Tem vezes que a gente vai acabar errando e voltando em entendimento, porque é tudo muito novo e tudo mais, mas acho que faz parte do processo de aprendizado, né? E a gente está aí em referência em relação a tudo isso. A gente tem que passar as informações o mais assertivas possíveis aqui, né? Então, para mim é realmente um prazer estar aqui nessa parceria GERT com o IDTC para falar de um assunto que eu mais gosto aqui, que é o split payments, né? Tanto é que o GERT tem um curso, que é o workshop de split payments, em que a gente vai no detalhe de cada operação que vai envolver um split payment, dá insights valiosos ali de impactos de fluxo de caixa. A ideia é que a gente proporcione a tributaristas e contadores, especialmente, uma capacitação importante para lidar com esse assunto novo da reforma, para virar referência para os clientes, né, e para prestar consultorias de qualidade envolvendo esse assunto. Então, nosso workshop está disponível, até vou colocar aí nos comentários o link depois, mas o que a gente pretende fazer aqui não é, lógico, passar pelo workshop como um todo, né, mas vamos passar por informações bem relevantes de contexto do split payment, né, dar insights valiosos também sobre o que vem a ocorrer com o split, tentar explicar um pouquinho na prática ali, enfim, acho que vai ser de muito valor a nossa live, o nosso bate-papo aqui, Paulo. Com certeza. A sua ideia de
criar o Guest lá atrás, eu tive a oportunidade, né, de ver desde o início, entrar, e venho acompanhando os debates desde de quando surgiu, em 2020, 21, realmente hoje virou referência. Já foi até mencionado em jornais de grande circulação. Você está de Excelente. parabéns, é merecedor de todo esse fruto que você vem colhendo. Então, Valeu. estamos aqui para falar de split payment. Vamos lá. Rubens, para apresentar o tema e introduzir no pessoal que está nos vendo, que vai, né, ter que enfrentar esse tema mais cedo ou mais tarde, aí, a partir do ano que vem, aos pouquinhos, com a reforma tributária. O que seria o split payment, né? Qual o seu conceito e qual seria a sua finalidade? A gente sabe que hoje tributos no Brasil você apura, gera guia e paga. O que muda com a introdução do split payment? Paulo, o split payment é uma nova forma de quitação de tributos. Tá? Ele está lá disposto na Lei Complementar 214 como uma das modalidades de extinção de CBS e IBS. E o contexto que ele foi criado ali, a finalidade, né, era justamente reduzir sonegações e informalidades. Esse é o principal escopo do split payment. Tá? Redução de questões ali em relação a emissões de notas frias, fraudes carrossel, isso tem muito no país, né? E isso é ruim para o sistema tributário como um todo, porque na prática, quando você tem muitas sonegações, muitas informalidades, quem está agindo corretamente acaba tendo que arcar com uma carga tributária maior para cobrir aqueles que não estão contribuindo para o sistema tributário. Então, quando a gente traz esses informais para dentro, esses fraudadores, né, a gente consegue reduzir a carga tributária para todos, né? E com o que se estima, né, o que se perde com questões de notas frias, fraudes carrossel, é cerca de 200 bilhões por ano com tributos sobre o consumo. É uma cifra relevante, mas eu tenho a impressão de que ela é ainda maior, tá? Porque é isso, é difícil você mensurar tudo isso em aspectos econômicos. Até acompanhei um pouco o estudo que teve em relação a esse impacto dos 200 bilhões, e eles mesmos apontam que não é um estudo muito preciso, né? Ele tem informações mais vagas, e não dão aquela certeza de que é isso mesmo por ano que a gente vai ter. Eu acho que tem muita informalidade no Brasil e muita sonegação. Eu tenho a impressão de que esse número é muito maior, porque só em termos de tributação sobre o consumo, a gente arrecada hoje 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Então, eles estão falando que 200 bilhões desse 1 trilhão seria 1 trilhão dentro da formalidade e 200 bilhões fora ali, enfim. Tem esse cenário um pouco do porquê que o split foi criado, tá? Então, já entrando aqui em como o split payment vai funcionar, Paulo, a gente tem que fixar umas premissas muito importantes que eu já vi tributarista de renome errar em relação ao split payment. A gente vai ter que manter a questão do período de apuração por regime de competência, como é hoje, né? No ICMS, você fecha o mês, vê todas as notas fiscais que foram emitidas nesse mês, e você, como fornecedor, tem a obrigação de quitar o ICMS numa data no mês subsequente, mas de todas aquelas operações que você fez, né, dentro do período de apuração. Então, estamos aqui em outubro, vai fechar ali dia 30, 31 de outubro, então eu vou olhar para todas as notas fiscais que eu emiti, né, e que eu recebi também, no período de outubro, para que eu faça a apuração do meu ICMS e recolha dentro do vencimento no mês de novembro. Não importa se eu parcelei essas faturas, isso é muito importante. Para o ICMS já é assim, não importa se eu parcelei, eu tenho que recolher o tributo na íntegra no mês subsequente. É isso para todos os tributos sobre o consumo, é dessa forma. E CBS e IBS não vai mudar isso. É uma premissa muito importante que a Uhum. gente não pode esquecer. Continua a obrigação do fornecedor ter que recolher
dentro do vencimento no mês subsequente. Tá? Enfim, agora qual Perfeito. que é a novidade, né? A novidade é que a tomada de crédito vai ser pelo regime caixa, ou seja, com o desembolso financeiro do tributo. Essa é a Uhum. grande novidade. Né? E quando isso surgiu lá na Emenda Constitucional 132, teve a revolta dos tributaristas, né? Falando, não, isso não é possível, isso aqui, na verdade, é uma manobra do fisco para ele não precisar fiscalizar, para reduzir o papel dele de fiscalização, porque dessa forma ele está forçando o adquirente a fiscalizar o seu fornecedor. Porque se o fornecedor não quitar os tributos dentro do prazo de vencimento, o adquirente não vai poder tomar esse crédito. Então, ele vai ter que ficar pressionando o fornecedor para ele quitar. Mas isso é papel do fisco. É o fisco que tem que ir atrás do fornecedor para cobrar o que ele não deixou, o que ele deixou de pagar. Né? E aí o governo, Correto. retrucando isso, falou, de fato, a ideia é essa. Tá? Mas eu vou dar uma garantia para os adquirentes. E a garantia é justamente o split payment, porque o split payment vai funcionar como essa garantia de que o adquirente não vai precisar fiscalizar o seu fornecedor para que aquilo seja recolhido dentro do vencimento, porque conforme o adquirente for realizando o pagamento da fatura, se for parcelada, né, conforme ele for quitando aquela fatura, o tributo já vai sendo direcionado de forma automática para os cofres públicos, isso vai resguardando o direito de crédito, tá, desse adquirente. Então, de fato, é uma garantia de que o adquirente não precisa fiscalizar o seu fornecedor. Tá? E uma questão importante aqui para a gente entender o contexto do split payment é que o split payment ele tem um ecossistema, isso quem fala muito bem é o Ângelo De Angelis, tá? Ele tem um ecossistema muito bem entrelaçado com a outra forma de quitação do CBS e IBS, que é a compensação. Né? Mas a compensação com CBS e IBS agora, ela vai funcionar de uma forma incrível, que é o encontro de contas automático feitos dentro do sistema. Então, a Uhum. partir do momento que eu emito uma nota fiscal, se aquela nota fiscal já foi paga, ela já vai ficar verdinho no sistema para que o adquirente aproveite esse crédito. Então, se esse adquirente já tem um crédito verdinho no sistema e ele emite uma nova nota fiscal, esse adquirente ele emite uma nota fiscal de venda, aquele crédito verdinho no sistema já abate o valor devido dessa nota fiscal que o adquirente está emitindo. Então, vai ter esse encontro de contas de débito e crédito de forma automática no sistema, de um jeito que o split payments ele só vai funcionar mais de forma residual. Na maioria das vezes, ele sequer vai ser acionado para se fazer o repasse daquele tributo para os cofres públicos. Tá? Então, isso é uma questão muito importante, que nem todo mundo está atento também, que o Ângelo fala com muita propriedade. Tá? Então, indo para uma questão mais prática de split, né? Vamos supor que o fornecedor emite a nota fiscal eletrônica. Essa nota fiscal eletrônica vai ser paga por um meio de pagamento eletrônico. Tá? Então, o split payment só vai entrar nos meios de pagamento eletrônico. Então, estamos falando aqui de Uhum. cartão de crédito, cartão de débito, Pix, TED, transferência interbancária, DOC, eu não sei se DOC existe mais, enfim. Né? Todos os meios de pagamento eletrônico. Tudo, o que não entra? Um Dinheiro ou deles cheque? acabou. O que é? Desculpa, Paulo. O que você falou, Paulo? Não, Desculpa. é que ou o DOC ou o TED tinha sido encerrado, um dos dois. Eu acho que foi o DOC, Acho que foi o só tem DOC. o TED lá. É isso. E, enfim, o que não entra é dinheiro ou cheque. Né? Então, fez o pagamento por um meio de pagamento eletrônico, obrigatoriamente vai cair no split payment. Né? Então, chega ali o recurso pelo pagamento daquela nota fiscal, que envolve o valor líquido que o fornecedor quer mais os tributos, chegou aquilo para a instituição de pagamento ou para o banco, a instituição de pagamento ou o banco vai ter a responsabilidade de consultar a Receita Federal e o Comitê Gestor para saber o quanto aquele fornecedor tem de crédito para fazer o split só do necessário, ou seja, para jogar para os cofres públicos só o necessário para quitar aquela nota fiscal. Tá, mas o adquirente, Legal.
desse fornecedor, ele pagou o tributo na íntegra. O que acontece com esse excesso de CBS e IBS que foi pago? Porque se você utilizou o crédito do fornecedor e jogou só uma parte do valor do split para os cofres públicos, o que acontece com esse excesso que o adquirente passou? Ele vai também para a conta do fornecedor. Ou seja, o fornecedor ele recebe o valor líquido que ele quer e ele recebe também uma monetização do crédito dele. Essa parte da monetização do crédito, nem todo mundo está atento. Isso é um impacto positivo de fluxo de caixa. Muito importante. Uhum. Porque ele vem antes do que seria a sistemática normal. Por exemplo, no ICMS agora, você só vai ter o seu crédito em relação ao ICMS quando você registrar a sua nota fiscal de entrada. Agora, com o CBS e IBS, já no ato ali do split payment, você vai ter uma monetização desse crédito de forma imediata e muito importante. Tá? Então, basicamente, esse é o desenho do split payment, de como ele vai funcionar, esse é o split payment inteligente que se fala, né, Paulo? Então, split payment podemos imaginar como uma super inteligência, né, que o fisco brasileiro está desenhando, está desenvolvendo um sistema de pagamento instantâneo de tributos, com uma mega tecnologia por trás, uma mega infraestrutura tecnológica por trás, que vai permitir agilizar pagamento e compensação de tributos entre, em operações entre contribuintes, e isso promete dinamizar, né, digamos assim, a relação fisco-contribuinte e contribuinte-contribuinte de uma forma que no Brasil a gente nunca viu, né? Isso vai revolucionar completamente as relações tributárias e comerciais entre contribuintes, né? Porque você vai ter uma super inteligência desenvolvida nacionalmente, né, pelo CERP e junto com a Receita Federal e demais cadeias de produção tecnológica no Brasil, e a gente vai ter um mega sistema, uma mega inteligência automática de pagamento, né? E quando a gente fala split, significa exatamente dividir, né, da expressão em inglês. A inteligência vai separar o que é do fisco e o que é do vendedor, o que é faturamento do vendedor. Seria aquele julgamento lá da exclusão do ICMS da base do PIS da COFINS, que a Carmen Lúcia fala que o ICMS é um mero movimento contábil, né, na caixa do contribuinte, não compõe faturamento para apuração do ICMS. A gente está vendo isso na prática. O fisco ele vai separar numa operação automática o que que é tributo, o que que é faturamento. Então, por isso o split da expressão em inglês. A inteligência vai separar, isso vai para o fisco, isso vai para o contribuinte, faturamento. Você acha que isso vai ter? Com certeza vai, mas como você enxerga que isso impacte nas relações entre as empresas? O que que elas precisam ficar atentas para esses impactos entre contribuintes, digamos assim, fornecedor, atacadista, por exemplo, né? Isso impacto, você comentou de fluxo de caixa, mas isso vai revolucionar a forma de gestão de fluxo de caixa? Como que as empresas precisam, que você entenda que precisam ficar atentas a essa nova dinâmica? Perfeito, Paulo. Eu acho que impactos de fluxo de caixa é um dos mais importantes para se analisar nisso aqui, mas na relação, como você falou, de fornecedor e adquirente, as empresas que estão agindo corretamente, que recolhem os tributos em dia, se esforçam para se manter em compliance tributária, eu diria que não vai mudar muita coisa, tá? Eu acho que o principal impacto é, por exemplo, umas empresas em recuperação judicial. Empresa em RJ costuma se financiar dos tributos mesmo, porque é muito difícil para Sim, ela ir na praça atrás de crédito para girar a sua operação, né? verdade. Os juros são exorbitantes, ainda mais para uma empresa que não está saudável.
né? Então, Verdade. para ela é muito mais fácil ficar com o tributo em caixa, girar a operação com esse tributo e depois se virar para pagar com multa e juros ou entrar em alguma transação depois, né? Então, isso é rotineiro para empresas em recuperação judicial e empresas que estão em Sim, dificuldade, né? E assim, não dá para verdade. condenar, porque é questão de sobrevivência também, né? Sim. Até Então, está tendo porque isso. Uhum. a lei permite isso, né? Como você só recolhe dali a 30 dias o ICMS, você consegue manter esse dinheiro no caixa, né? E o split payment, não. O split payment, o fisco está no balcão, né? Como estão dizendo por aí. Esse dinheiro não vai mais passar pela conta do contribuinte. Pagando pelo split payment, o fluxo do tributo não passa mais. Tá? Isso é realmente muito importante, né? Você perde esse gap aí do dinheiro que ficaria na sua conta ao longo do tempo para você pagar no mês subsequente. Tá? Mas, enfim, tem um impacto positivo também de fluxo de caixa que eu mencionei, que é a monetização mais rápida do crédito. Então, e tem cenários ainda melhores de monetização de crédito. Por exemplo, vamos supor que eu hoje, em relação ao ICMS, adquiri um estoque que vai chegar daqui 120 dias na minha empresa. Mas eu resolvi pagar à vista hoje para aproveitar um desconto. Então, paguei à vista hoje, mas em termos de ICMS, eu só vou receber esse crédito na minha escrita fiscal daqui 120 dias, quando ele chegar na minha empresa e eu registrar a nota fiscal de entrada, porque é assim que você toma crédito de ICMS, na nota fiscal de entrada. Então, só vou ter esse crédito lá daqui 120 dias. Agora, com a sistemática nova, com o split payment, eu paguei agora à vista aqui, com o desconto que eu consegui. Como eu paguei já, o crédito já está disponível para mim no sistema, na íntegra. Eu não preciso esperar os 120 dias. Entendeu? Então, isso também um outro impacto positivo de fluxo de caixa com o split. Então, tem impactos positivos e negativos, a gente tem que ficar atento. Mas o que você bem mencionou, esse é o principal impacto negativo. Aquele recurso que passaria na conta do contribuinte para ele recolher dentro do vencimento no mês subsequente, agora não vai mais passar, né? O contribuinte perde um pouco desse trade-off, né? Ele consegue gerenciar aquele caixa dentro ali da estratégia financeira dele, às vezes vale mais a pena ele atrasar um pouco o pagamento, recolhe com alguma multa, mas frente ao ganho que ele pode ter mantendo aquele dinheiro ali, investindo e sacando depois. Então, realmente, muitas empresas serão impactadas dessa forma, especialmente as RJ, né, que você comentou, que realmente é uma questão estratégica você manter dinheiro em caixa, né, para a empresa em recuperação Eu realmente judicial. temo, pelas empresas em RJ, que hoje praticam isso como seu dia a dia, porque prevejo muitas falências por não antever essa impossibilidade de aproveitar os tributos dentro do Verdade. caixa agora. As empresas vão se dar conta disso quando o split payment já estiver em pleno voo e vai ser tarde. Tá? Então, tem que começar a se preparar em relação a isso e fazer planos alternativos agora, né? Verdade. Empresas também em processo de turnaround, de reestruturação de dívida, precisam levar muito em consideração também o impacto do split payment. Isso aí. E Rubens, a lei traz diferenças, né? Modelos de split payment. A lei complementar 214 de 24. De 25, Quais o seriam CLT esses era de modelos? 24, a lei complementar era de 25. De 25. Desculpa, É. 20, 214 e 25. Quais seriam esses modelos de split payments, né? E quais as diferenças básicas, fundamentais entre eles? O que você pode Paulo, pincelar aqui aí de diferenças? vou te falar, porque aqui me incomoda um pouco aqui, começaram a dar um monte de nomenclaturas para modalidades diferentes, tá? Mas na prática só tem duas modalidades na Lei Complementar 214, que é o split payment e o split payment simplificado.
Na lei complementar só existe essas duas nomenclaturas. Mas começou a se convencionar, chamar, tem o split payment inteligente, tem o super inteligente, e aí já ouvi o ultra inteligente. Não, gente, vamos parar por aqui, mas vou explicar rapidamente a diferença do que costumou se falar, né? O split payment mesmo, é isso que eu expliquei, é uma questão de uma consulta em tempo real que os bancos e instituições de pagamento vão ter que fazer aos sistemas da Receita Federal e do Comitê Gestor para poder aproveitar créditos que aquele fornecedor eventualmente tenha para fazer o split, ou seja, jogar para os cofres públicos apenas aquilo que é necessário para quitar aquela operação. É uma consulta em tempo real, streaming mesmo. Tá? Essa é a ideia do split payment. E aí o que se convencionou a falar é, o split payment inteligente é quando você invoca lá um artigo da Lei Complementar 214, que é justamente quando tem um problema no sistema, e aí o banco não consegue consultar saldo de crédito do fornecedor, então o banco vai ser forçado a fazer o split do valor cheio de CBS e IBS que aquele adquirente pagou. Então ele pega, era R$ 100, vamos supor que tem R$ 10 de CBS e IBS ali, numa suposta e maravilhosa alíquota de 10% de CBS e IBS, que ele não sabe que não vai ser. Então, o adquirente pagou ali R$ 110. Tá? Então, deu problema no sistema, aí o banco vai ter que jogar esses R$ 10 de forma automática para o fisco, sendo que ele poderia consultar créditos desse fornecedor. Esse fornecedor tem 4 de crédito, então ele vai e joga só 6. Mas ele não conseguiu porque deu problema no sistema, então ele foi forçado a jogar os 10. E aí a Receita Federal e o Comitê Gestor precisam fazer esse ajuste, esse confronto de contas com o que o fornecedor tem de crédito e devolver para o fornecedor em até 3 dias. É isso que seria o inteligente. Tá? Mas o inteligente nada mais é do que um gap no sistema. Tá? E aí o super inteligente seria essa consulta em tempo real e as trocas de crédito em tempo real. Tá? Essa seria a diferença do que se fala aí de um para o outro. E o simplificado, aí esse está previsto mesmo na Lei Complementar 214, ele vai funcionar de forma facultativa, apenas para varejo de grande volume. Né? Para mim, basicamente, para supermercados e farmácias. Porque supermercados e farmácias vão ter uma grande variedade de produtos, uma grande variedade de redutores de alíquota. Né? Tem cesta básica ampliada, tem produtos médicos, medicamentos, mas com alíquotas reduzidas, né? Então, para esses, vai ser facultativo eles optarem pelo simplificado. O que é o simplificado? Vai sair uma portaria do Comitê Gestor com a Receita Federal, determinando qual vai ser o percentual de split payment simplificado para aquele segmento, para aquela região. Então, vamos supor, os supermercados de Maceió vão ter um split simplificado de 4% em todas as operações. Então, todas as operações que aquele supermercado fizer, vai ser aplicado o split de 4%, não importa se é alíquota zero, por exemplo, se for a carne, que é a famosa, que ficou na alíquota zero na cesta básica, né? Se o adquirente daquele supermercado comprou lá uma picanha que estava sem CBS e IBS, vai ter um split de 4% em cima do valor líquido que aquele mercado queria pela carne, pela picanha. Vai ter em todas as operações isso. E aí, quando fechar o período de apuração, dentro do prazo de vencimento, você vai fazer os ajustes. De repente, pagou mais CBS e IBS do que devia, então vai ter aquilo como crédito em até 3 dias na conta. Se pagou a menos, vai ter que recolher uma guia dentro do vencimento. Essa é a ideia do split payment simplificado. Tá? Paulo, a gente tem algumas perguntas aqui no chat. Deixa Por eu ver favor, aqui. fica à vontade, pode trazer aí o pessoal, a participação. Vamos ver aqui, o Carlos está falando aqui para a gente. Uma coisa que tem me preocupado com o split em relação à CBS é que as pessoas estão vinculando ao sistema de split a condição do aproveitamento do crédito. Exemplo, na compra parcelada. Alguns entendem que o crédito seria parcelado
porém, o crédito está vinculado à extinção do débito e o débito extinto pelo vendedor ou adquirente se apropria integralmente, independentemente do financeiro. Aqui que entra aquela questão que eu falei, Carlos, que é muito importante a gente não esquecer. Continua o regime de competência do período de apuração, né? Então, vamos supor que o fornecedor ele dividiu em 10 vezes aquela parcela. Então, 10 parcelas mensais. O adquirente ele não vai ter o crédito conforme ele for pagando as parcelas mensais. Porque o fornecedor ele continua com a obrigação de ter que quitar a íntegra dos tributos no mês subsequente à emissão da nota. Então, se ele emitiu agora em outubro, em novembro ele vai ter que pagar a íntegra de CBS e IBS. Então, à medida que o fornecedor recolheu a guia lá para pagar a íntegra de CBS e IBS, esse adquirente, mesmo ele não tendo pago todas as parcelas, ele vai ter direito já à íntegra daquele crédito. Isso já vai estar verde no sistema para que o adquirente possa aproveitar. Entendeu? Então, realmente não depende do pagamento das parcelas. Agora, o que vai depender do pagamento das parcelas, e é aí que o split payment entra como a garantia de que o adquirente não precisa fiscalizar o fornecedor, é que se esse fornecedor não quitar dentro do vencimento, que era a obrigação tributária dele, conforme esse adquirente for pagando as parcelas, aí o crédito vai ficando verde no sistema para ele aproveitar, entendeu? Ele vai ter um gap de não ter esse crédito antes, se o fornecedor tivesse quitado dentro do vencimento, mas pelo menos ele resguarda o teu direito de crédito conforme vai sendo pagas as parcelas, né? E nesse cenário que eu desenhei, o fornecedor vai receber um auto de infração para cobrar multa e juros por não ter quitado dentro do vencimento, porque era a obrigação fiscal dele quitar dentro do vencimento. Tá? Então, essa é uma informação importante que foi legal o Carlos ter trazido aqui para a gente, que ele fecha o raciocínio do porquê que o split payment é a garantia de que o adquirente não precisa fiscalizar o seu fornecedor. Tá? É nesse aspecto aqui. Vamos lá, Paulão, próxima pergunta aí. Só um comentário. Essa questão do adquirente fiscalizar o fornecedor, isso ainda é batido muitas vezes, né? Então, é um pouco de lenda isso, de que o adquirente tem que fiscalizar, entre aspas, o fornecedor para ele poder aproveitar o crédito dele. E não é, tá, Paulo? Porque assim, você pelo menos vai ter resguardado o teu direito de crédito conforme você for pagando, né? Mas Uhum. você tem um prejuízo do teu fornecedor não ter quitado dentro do vencimento. Mas na verdade, para mim, eu acho que do meu ponto de vista, você não tem um prejuízo, você vai ter um benefício se ele quitar dentro do vencimento, porque vai te Sim, antecipar um crédito que você sequer desembolsou, né? Você é adquirente. Então, se ele quitar dentro do vencimento, puxa, eu já posso aproveitar todo esse crédito mesmo não tendo pago todas as demais parcelas aqui no exemplo. Então, para mim, é o melhor dos cenários. Mas aí, enfim, e a Lei Complementar 214, ela dá ainda uma outra possibilidade, que é muito interessante, que é o recolhimento pelo adquirente. Tá? Isso também é uma forma de extinção de CBS e IBS. Tá? E uhum, de repente, se você não tem confiança de que o seu fornecedor vai quitar dentro do vencimento e você quer resguardar o teu direito de crédito de imediato, você vai e faz um pacto ali com esse fornecedor, coloca em contrato que você vai arcar com a CBS e IBS. Você mesmo vai recolher direto para os cofres públicos. exatamente. Então, se você tem essa desconfiança que o seu fornecedor não vai colaborar muito, você quer ter esse crédito o mais rápido possível, eu acho não tão necessário, mas de repente tem um cenário específico que isso faça sentido, o adquirente vai ter essa possibilidade de recolher ele mesmo. Tá? É isso que eu ia falar. Isso vai ter impacto, inclusive, nos contratos, né? Os É, fornecedores e adquirentes precisarão levar algum ponto nos contratos para falar sobre split payment. é exatamente isso que a Luciana coloca aqui para a gente, né, Paulo? Olha lá, vamos dizer, em termos contratuais, o que você entende que deve ser resguardado considerando o split. Eu acho que é olhar bem por esse aspecto mesmo, de tomada de crédito. Para você é relevante ter aquele crédito o mais rápido possível, você tem que olhar para o contrato e para o perfil do seu fornecedor, por exemplo.
Esse é um fornecedor que não costuma quitar tudo dentro do vencimento, ele me atrasa as parcelas, ele deve atrasar os tributos. Eu estou achando melhor eu colocar aqui no meu contrato que eu mesmo vou recolher CBS e BS para me resguardar desse crédito. Esse é um caminho, tá? É um caminho interessante. Mas especificamente em relação ao split, eu acho que não tem tanto que se olhar para contrato. O que tem que olhar para contrato aqui mesmo é se está tudo bem ajustado para se precificar de forma líquida, né? Que isso é o que muda bastante na forma de precificação hoje em dia, e eu acho que o Brasil vai ter muita resistência a isso, porque a gente está muito Uhum. acostumado a precificar de forma bruta, mas quem precificar de forma bruta vai começar a perder dinheiro, porque principalmente aqueles que vendem para todo o Brasil, né? Porque agora a sua alíquota Verdade. de IBS vai ser devida ao destino, né? A regra é no destino. Então você só vai saber quanto se paga de tributo mesmo com o CEP do destino do seu cliente. O ideal é que se precifique de forma líquida para saber o impacto dos tributos só depois de se fechar e se indicar ali esse CEP do destinatário, né? Esse tipo de coisa que eu acho que precisa se atentar mais para contratos do split, eu acho que ficaria só nessa parte de resguardo de direito de crédito mesmo. Verdade. Vai ser o preço net, né? Não pode ser mais o gross. E o split payment, a gente sabe que o Brasil não é nenhuma jabuticaba brasileira, né? Existem precedentes internacionais que a literatura traz, né? A literatura tributária. Como você saberia dizer como que funciona ou funcionou, ou países que deram certo, que não foram tão bem com a experiência do split payment? Você poderia trazer essas experiências internacionais? O que o direito comparado tem trazido para a gente? Claro, Paulo, cara, tem um estudo aprofundado da experiência do split payment na Europa, que foi publicado pela Deloitte, tá? A primeira experiência de split payments que se tem ciência foi com a Bulgária. Ela começou lá em 2003, que foi criada justamente para evitar a fraude carrossel, essas fraudes mais complexas com emissão de nota fiscal fria, em estruturas complexas societárias, só para criar créditos artificiais. Mas parece que lá se criou uma complexidade muito grande para a apuração do IVA, esse split que foi implementado. A gente tem poucas informações desse split. Na Bulgária ele foi abandonado em 2007, então não deu certo, tá? E até hoje não voltou. E República Tcheca, né? Acho que nem fala República Tcheca, mas agora é Tchequia, né? Não sei. Eles implementaram em 2011. Isso era de forma opcional. O adquirente recolhe direto e já toma o crédito. Ou ele repassa para o fornecedor e fica como corresponsável. Tá? Essa era a ideia lá, mas era muito mais rudimentar. Mas esse permanece até hoje. Tá? Então parece que está dando Uhum. certo de alguma forma. Na Itália, a Itália implementou em 2015, mas lá apenas em operações B2D, né, que a gente fala, que é empresa com governo. Parece que lá a experiência foi positiva. Mas tem algumas dificuldades no estorno do crédito, porque por vezes demora até 4 meses para o estorno do crédito, tá? Nossa. Mas 4 meses impacta bem o fluxo. Mas parece que isso ficou uma constante lá que as empresas conseguiram lidar. E a Romênia, que acho que é o principal exemplo mais recente aí, que ela implementou em 2018, e aí tinha uma conta vinculada específica para isso, tá? Você fazia o encontro de contas ali de créditos, e era obrigatório para algumas empresas específicas. Mas ele foi abandonado em 2020 por uma alegação de prejuízo ao livre comércio. E parece que os créditos ficavam estancados por muito tempo também. Então, isso que prejudicou muito ali a experiência da Romênia. E aí, por fim, a Polônia, que é o que se olha com olhos mais atentos, que aí já é um split um pouco mais moderno, que ele é eletrônico, de fato, tá? E é feito por instituição financeira, que é o que a gente quer fazer aqui no Brasil também. Ele é obrigatório para algumas operações B2D, não, desculpa, B2B mesmo, entre empresas, tá? E ele é destinado para uma conta IVA específica.
ele não vai direto para o fisco. Uhum. Tá? Ele é destinado nessa conta específica, e aí ao final do período de apuração que faz os ajustes de contas e aí manda o valor para o fisco. Não vai para o fisco controlar tudo. E aí o estorno desse crédito vai em até 25 dias. Ele é um pouco mais moderno por lá e parece que está dando certo. Agora, o que a gente quer implementar aqui é muito mais audacioso, né? E é muito mais tecnológico do que se tem. E parece que tem na Argentina também, mas aí eu confesso que eu não tenho muita a experiência do como acontece na Argentina e no Chile, tá? Acho que são duas experiências latino-americanas, mas que não são tão complexas e tecnológicas como a gente quer fazer aqui. Então, pelo que você está falando, o Brasil acho que é o país mais complexo que irá introduzir split payment, né? Nós seremos, acho que, uma vitrine para testar mesmo, estressar o split payment ao máximo, considerando nossas dimensões, nossas complexidades regionais, né? Você falou países com dimensões muito menores que o Brasil, né? E a gente vai realmente estrear o split payment num país continental como o nosso, né? Você acha que, considerando dada toda essas complexidades brasileiras, o Brasil vai ser capaz de realmente entregar um split payment operacional, eficiente, eficaz, justo? Você acha que você tem boas expectativas sobre isso? Eu tenho, Paulo. Hoje, de fato, sou um entusiasta da reforma, tá? Ela tem muita coisa para dar errado, a gente tem que ficar vigilante, mas eu acho que tudo que está sendo construído vai ser muito bom para o ambiente de negócios. Mas isso lá no final de 2033. Até chegar lá, a gente vai ter um ambiente muito pior, que é lidar com os tributos atuais e os tributos novos ao mesmo tempo, e essa implementação de sistemas novos, como o do split payment, né? E eu acho que o Brasil é sim capaz de implementar. E aí, por quê? Tem pelo menos os 4 aspectos aqui. Primeiro, a gente tem os sistemas da Receita Federal são dos mais tecnológicos do mundo. Isso sem dúvida. Isso é modelo para outros países, o que a gente tem aqui. Sim. Da É mesma uma forma, excelência do serviço público. uma excelência do serviço público. E assim, aí numa proporção menor, mas os sistemas estaduais também, tá? Gerir ICMS é uma coisa absurda, né? E a gente já tem uma competência técnica para isso de há muito tempo, com muita tecnologia, tá? Mas num grau menor do que da Receita Federal. E o sistema bancário brasileiro é dos mais avançados do mundo, né? A gente criou o Pix aqui, a questão de TED e DOC era completamente real para muitos países até pouco tempo atrás, né? E o Brasil já tem isso há muito tempo. A gente tem um sistema bancário muito tecnológico mesmo. Isso tudo, infelizmente, porque o Brasil tem a fama, o brasileiro tem a fama do jeitinho, né? Isso é um detalhe complicado aqui. Por que foi necessário ser tão tecnológico? Justamente para a gente afastar fraudes, afastar problemas de arrecadação e de perdas bancárias aí no fim. Então, os bancos, Sim, os fiscos precisaram se aprimorar tecnologicamente para a gente melhorar o ambiente nacional aqui. Então, isso no final acabou sendo uma vantagem aqui para o split. verdade. E um outro aspecto muito, muito importante, e que aí nenhum desses países que eu falei do split tem o nível que a gente tem, é da emissão de documentos fiscais eletrônicos. A gente está muito avançado em documento fiscal eletrônico como nenhum outro país também. Polônia, Bulgária, Uhum. Romênia, é, a emissão de nota fiscal lá é muito mais rudimentar do que a nossa. Tá? Não tem esses sistemas mais práticos que a gente tem aqui. E agora tudo isso vai ficando cada vez mais unificado. A partir de 2026 a gente já tem de forma obrigatória a nota fiscal eletrônica de serviços. Né? Então, a gente tem capacidade para isso, tem os elementos para conseguir fazer algo sustentável e com muita tecnologia. E aí, outro aspecto, para finalizar aqui, que é a experiência que a gente já teve com a CPMF. Né? Uhum. CPMF vigorou ali um bom tempo atrás, já, e que nada mais era do que os bancos reterem ali um valor
sobre todas as movimentações bancárias feitas e o banco mesmo jogar para os cofres públicos. Isso não é muito diferente Uhum, de uma estrutura verdade. de um split payment, entendeu? Então, é lógico, você tem um outro fluxo de informação, de consulta de crédito e débito, é mais complexo fazer um split payment, mas a gente já tem uma experiência com algo parecido que já aconteceu no país. Então, eu acho que sim, o split pode ser, a gente é capaz de implementar o split payment mais tecnológico do mundo também. Tá? E aí, Paulo, tem pergunta aqui, cara. Vamos lá. Por favor, por favor. Puxar aqui a Iris. A Iris Rosa. Bom dia, Paulo Rubens. Obrigado pela excelente live. Obrigado aí pela participação, Iris. Gostaria de saber se o Rubens acha que o split irá substituir a longo prazo o modelo tradicional de recolhimento de tributos. Vai substituir, tá? Eles, de fato, entrando para a CBS e CBS aqui, ele vai funcionar como uma forma prioritária ali de quitação de tributos, né? Como eu falei, na verdade, a parte de encontro de créditos e débitos, de compensação automática no sistema, esse vai ser o principal, tá? E aí só vai chegar para o split aquilo que, de repente, o fornecedor não tinha crédito suficiente, então foi necessário pegar um pouco ali pelo split para jogar para os cofres públicos. Então, o split, na verdade, ele é mais residual. O principal é esse conta corrente de créditos e débitos. Mas aí, sistema tradicional de recolhimento, os outros tributos vão continuar sendo recolhidos da mesma forma. Imposto de renda, CSL, isso aí você não tem uma forma de fazer um split em uma nota, né? Porque na prática é o tributo sobre o lucro ali. Então, é uma outra forma de se apurar. Mas há quem fale que, por exemplo, o imposto seletivo pode ser que entre também no split payments. Mas aí você não tem um confronto de créditos e débitos, porque o imposto seletivo ele é monofásico, ele não gera crédito. Então, mas pode ser que ele entre ali também, dentro do split. A gente vai acompanhar, mas eu acho que é a modernidade mesmo na forma de quitação de tributos, agora vindo com o split. Né, Paulão? É isso que eu comentar, a tecnologia, né, o padrão tecnológico é a espinha dorsal do split payments, né? É quem vai realmente operar e entregar é a tecnologia que está por trás do split payment. E aí, de fato, você falou uma coisa muito importante, o nível de desenvolvimento tecnológico, de know-how, né, que o serviço público fiscal brasileiro desenvolveu, ele é de ponta e ele se destaca internacionalmente. Muitos países vêm para cá aprender a fiscalizar como a Receita Federal fiscaliza, né, e arrecada. É isso aí. Chegando aqui nos últimos assuntos, é, como que está o cenário hoje do split payment? Quais serão os próximos passos? Como que é assim que você tem acompanhado o step plan do split payment? Como é que gradualmente ele será implementado? Beleza, Paulão. Só para falar aqui que eu estou colocando aqui nos comentários o link para o workshop de split payment, se o pessoal Ah, tiver bacana. interesse. Tá? Bom, Maravilha. vamos lá. O que deve acontecer, Paulo? A gente tem algum atraso aí já, tá? Porque Faz era para parte. sair em setembro agora de 2025, pelo menos era a promessa, as normas infralegais do split payment. Elas são extremamente importantes, porque, por exemplo, você tem uma operação que é muito comum, que é a antecipação de recebíveis. Tá? Isso é um produto financeiro, faz antecipação de recebíveis ali de uma venda futura que vai ser Uhum. realizada. O banco antecipa esse valor para o fornecedor, aí no caso, né, e cobra uns Ah, juros por isso. Como é que ficaria o split payment numa operação mais complexa dessa? A gente não tem as respostas na Lei Complementar 214 para isso. Né? Então, isso depende de norma infralegal para detalhar todo tipo de operação e como vai ser feito o split. Esse é um exemplo. Questão de vendas por vouchers, por exemplo, é um outro evento, é um outro exemplo de que precisa de norma infralegal. Isso estava previsto para sair em setembro desse ano e não saiu. Mas uhum. acontece que o split payment ele vai ser implementado de forma gradual. Tá? Isso está na Lei Complementar 214. E o que é a ideia da gradual?
você pode selecionar algum tipo de operação que vai ocorrer o split. De repente você pode usar só o simplificado no começo para ver como é que funciona. Tá? Então, isso a gente não sabe qual é a forma gradual ainda. O que eu já ouvi que vai acontecer é que a partir de janeiro de 27, que é quando a gente de fato vai começar a recolher os tributos novos, né? Janeiro de 26 a gente só informa a obrigação acessória com 0,9% de CBS e 0,1% de IBS. A partir de janeiro de 27, que é quando faz toda a transição federal, a gente já deve recolher CBS na íntegra e mais 0,1% recolhendo de IBS. Aí você provavelmente vai ter o split payment apenas para operações B2B e de forma facultativa ainda. Tá? Me parece que é isso que eu ouvi que ia começar a implementar, tá? Mas ainda não é certa essa informação. Então, apenas operações B2B de forma facultativa. Quem quiser entra, quem não quiser não entra. Tá? Para já ir testando o sistema. E não vai aplicar para Simples Nacional, a princípio. Simples Nacional vai ser um pouco mais delicado de envolver o split payment. Então, isso Simples vai entrar mais lá na frente. Tá? Então, é isso que a gente tem de informação de próximos passos, tá? Legal. E como todo advogado, é sempre uma dúvida, né? Sempre um ponto que a gente levanta. Você enxerga oportunidades de contencioso tributário, riscos, teses que a gente pode pensar relacionados ao split payment? Eu imagino que seja uma margem bem estreita para isso, mas sempre tem uma coisinha ou outra. Você acha que os contribuintes poderão questionar alguma coisa no judiciário com a implementação de split payment? O que é que você vislumbra como estudioso aí assíduo desse novo sistema que possa vir a chamar a atenção assim dos contribuintes? Paulo, acho que de contencioso, acho difícil, viu? Ele está muito bem estruturado, muito bem amarrado. Vai ser ruim para empresas que se financiam dos tributos. Essas empresas poderiam entrar contra ajuizar uma ação de que isso vai prejudicar, isso é direito dela passar o tributo pelo caixa. Muito frágil sustentar isso, eu acho. Eu acho que não tem uma oportunidade em específico aí, não. Oportunidade para advogados e contadores é se aprofundar na questão do split payment, virar referência nesse assunto para lidar com isso Uhum. com os seus clientes, porque de fato eles vão ter muita dúvida em relação a isso. É uma novidade Sim. muito importante da reforma e você vai ter muito valor agregado a oferecer se você dominar esse assunto. Então, eu acho que a oportunidade está aí. A parte de contencioso, eu diria que não tem muito o que fazer aqui não, infelizmente. E são temas que vão surgindo com a vivência, né? Conforme a gente vai se adequando, as coisas, as situações vão aparecendo e aí vai surgindo. Agora, não tem outro jeito de se aprofundar a não ser fazer o seu workshop, né? O workshop do Gert. Eu mesmo já estou me planejando a fazer. Tenho muito interesse que vai ser necessário. Ok. E você já está aí há 5 anos estudando esse tema, então realmente eu tenho muito interesse. Espero também que nossa audiência também pense o mesmo, né? Vale muito a pena. Legal, Paulo, poxa, obrigado. Fico lisonjeado aí com os elogios. E tem uma novidade, tá? Que eu tô finalizando um simulador de impacto de fluxo de caixa, que vai ser meio que um código em HTML ali, vai ficar na página do Gert, e quem tiver o workshop, quem adquirir o workshop, vai ter acesso a esse simulador de impacto de fluxo de caixa, para você ver como o split payment deve impactar o seu cliente. E não só ele também, a questão de você poder tomar crédito na íntegra de aquisição de ativo imobilizado, por exemplo, que hoje você precisa necessariamente depreciar
ele conforme regra de 1,48 avos, né? Hoje, com a reforma, você vai poder tomar crédito na íntegra. A gente está colocando uma variável dessa ali, por exemplo, para avaliar Verdade. impactos de fluxo de caixa. É algo interessante, assim, para fins de estudo, né? Pode ser que seja útil para usar, inclusive, com algum cliente. Então, a gente está deixando o mais redondo possível para já lançar aí nos próximos dias para quem adquirir o curso. Então, só quem tiver o curso vai ter a senha específica ali que vai girar a cada mês para poder ter acesso exclusivo a esse simulador, tá? Muito bacana. Obrigado pelo jabá aqui. Nada, é uma honra compartilhar aqui esse palco virtual com você. E também fazendo o jabá aqui para o meu lado, por favor, sigam as redes do IDTC. Toda sexta a gente tem aqui um debate contemporâneo do direito tributário, tentando sempre trazer de forma didática a todos, né? Estamos aí crescendo o IDTC, ganhando forma, ganhando é, 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 robustez, né? E com certeza nos próximos anos vai se multiplicar, sempre gerando conhecimento, um debate plural, democrático, sem percalços que a gente que é do mundo acadêmico e jurídico, a gente sabe que existe. Mas é isso, Rubens. Eu não sei se tem mais perguntas aí que você queira trazer de Legal, aqui audiência. a Viviane falou, a Cidadania Mil, excelente live, fico um pouco preocupado com a falta de informações e deficiência na legislação agora. Isso dificulta nosso planejamento com os clientes. De fato, né? E especificamente em relação ao split payment, eu acho que eles seguraram um pouco, porque o split payment teve algumas alterações dentro do PLP 108, inclusive. Né? Tem os jabutis ali já para alterar a Lei Complementar 214. E um deles mexia um pouco Uhum. com o split payment, nada muito substancial. Falava das multas, por exemplo, que os bancos e instituições de pagamento vão ter que arcar se não cumprirem o split payment de forma adequada. Mencionava alguma outra questão que não era de todo relevante, tá? Mas eles estão alterando um pouco ainda o split payment. Então, como está alterando por meio da lei ainda, a norma infralegal acho que tem que esperar se consolidar esse cenário. Então, acho que quando publicar o PLP 108, quando ele virar a lei complementar, aí eu acho que vai sair, vão sair as normas infralegais do split payment. Mas eu concordo com a Viviane aqui, porque tem umas questões de notas fiscais, por exemplo, que tá sendo feito tudo de forma atropelada para começar em janeiro de 26. Estão criando a NFAB lá, que é nota fiscal eletrônica de registro imobiliário, né? Estão criando agora para já valer em janeiro de 26, para as empresas adaptarem, tá bem difícil isso aí. Então eu concordo com a Viviane nesse aspecto dela. E a Luciana colocou aqui, ó, tem o desconto do IDTC, é verdade, eu esqueci, Luciana, tá aqui, ó, vou colocar para o Excelente. workshop Vou do aproveitar. Split Payment, é o IDTC 15, dá 15% de desconto, tá, na aquisição do workshop. Coloquei aqui. Boa. Irei aproveitar. Rubens, se tiver mais pergunta aí, pode trazer. Comentário. Não, aqui já acabou aqui nos nossos comentários. Eu acho que a gente fez um excelente overview aí do tema. Mais uma vez, muito bom te encontrar. Por um acaso, nos encontramos ontem pessoalmente, foi um prazer te ver e te vendo agora virtualmente. Nos conhecemos há muito tempo. Enfim, obrigado, foi um prazer estar com você. Obrigado por aceitar o nosso convite aqui do IDTC, de fazer parte da nossa série, né? IDTC Simplifica, ceder a sua infraestrutura tecnológica aí de canal. E conte com a gente sempre. Com certeza, em breve faremos outras parcerias IDTC e Guest. Seu grupo bomba demais. Para mim, um dos melhores disparados de discussão da área tributária. Parabéns pela iniciativa mais uma vez. E a gente se vê por aí, com certeza. Grande Paulo, muito obrigado. Foi um prazer falar para todos vocês. Eu estou empolgadíssimo de estar no IDTC também. Vocês têm uma baita estrutura, são muito engajados. A Luciana, principalmente, bastante engajada. Vai levar isso aí nas alturas,
né? Eu vou continuar aqui aplaudindo o crescimento do IDTC, é muito importante esse momento que a gente está vivendo, de passar conhecimento sobre a reforma tributária. Conte com o Guedes para tudo isso. E vamos juntos, vamos em frente. Uma ótima sexta-feira para vocês. Todos nós. Um abraço a todos, obrigado pela audiência a todo mundo.